Left 4 Dead e mods. Uma combinação tão boa quanto chocolate com coco. Se você já jogou Left 4 Dead por algum período de tempo, então é bem provável que você já tenha instalado algum tipo de mod, desde reskins de arma até a Hatsune Miku como sobrevivente. O Left 4 Dead 2 foi lançado na Steam em 2009 e nos tempos atuais ele continua sendo, na verdade, um dos jogos mais jogados na Steam toda. Ou seja, já se passaram mais de 10 anos desde o lançamento e as pessoas até hoje jogam ele. E você tem alguma ideia do porquê elas continuam jogando ele? Seria porque o jogo é simplesmente muito bom e por isso as pessoas continuam voltando mesmo depois de tanto tempo? A resposta é sim, mas ao mesmo tempo não. Pois não importa o quão bom seja o jogo, porque uma hora as pessoas vão se enjoar do conteúdo dele. Então, a solução para isso seria simplesmente ficar atualizando o jogo. Assim, as pessoas nunca vão se enjoar dele porque sempre vai ter conteúdo novo. Porém, a Valve não atualiza o Left 4 Dead por uns 5 anos já, levando em consideração que o último update foi em 2020. E também a Valve já se pronunciou que não tem mais interesse em ficar atualizando o Left 4 Dead 2. Isso torna o Left 4 Dead essencialmente um jogo abandonado. Então por que diabos as pessoas continuam jogando ele? A resposta é uma palavra apenas: comunidade. Você já ouviu aquela expressão do se você quer uma coisa bem feita, faça você mesmo? O Left 4 Dead tem uma gigantesca comunidade de mods. Eu não diria que é a maior delas, mas certamente é uma das. Ou seja, o Left 4 Dead só existe até hoje por causa dos mods. E existe tanto mod pra esse jogo, meu Deus do céu, é muito mod, cara. E nesse vídeo nós vamos falar exatamente de um desses vários mods. Na verdade é um modpack, porque modpack é uma coletânea, uma coleção com vários mods, na verdade. Não é só um mod, são vários mods. E digamos que esse mod é capaz de transformar o Left 4 Dead 2 em um jogo de tiro, de ação, em um jogo de terror psicológico. E que mod seria esse? Talvez aquele que transforma o tanque no Shrek? Aquele que transforma o Charger naquele cadeirante do Family Guy? Ou aquele em que os sobreviventes são garotas de anime? Não, nenhum desses mods. Eu estou me referindo ao modpack Nightmare. O modpack que promete transformar o seu Left 4 Dead no jogo de terror que ele merece ser. Inicialmente eu iria fazer um vídeo em que eu ia ficar comentando por uns 20 minutos sobre o quão bom o modpack é e como ele muda várias coisas que deixam o jogo mais assustador. Porém, eu achei que seria melhor mostrar ao invés de só falar. Então, eu resolvi gravar uma campanha. Então, sempre quando alguma coisa diferente do jogo original surgir, eu provavelmente vou comentar. Então, vai funcionar mais ou menos assim. Eu vou mostrar a minha gravação e sempre quando alguma coisa diferente acontecer, eu vou parar e comentar. Relaxa, você vai gostar do que vai ver. E é isso. Sem mais delongas, vamos nessa. Eu vou jogar com a Zoe porque, ao que tudo indica, ela é a protagonista desse modpack. Afinal, ela tá na capa do modpack. E também tem o fato de que a Witch tem uma reskin dela. Tipo, a Witch é uma Zoe versão demônio. Então, enfim, Zoe. Aliás, eu ia jogar o No Mercy, mas acontece que eu já joguei pra caramba nesse mapa. Então meio que já perdeu a graça. Mas tem um que eu nunca joguei ainda usando esse mod, que é o Sacrifício. Então, vamos nessa. Como você deve ter notado, o mapa tá bem mais escuro
que na minha opinião tá bem melhor que o original, que é bem claro, dá pra ver tudo. Isso aí parece que é bem um mapa de terror e tal. E outra coisa que você também deve ter notado, se você joga Left 4 Dead com frequência, é que o modelo dos personagens tá bem diferente. Mas tem um motivo, porque esses modelos que você tá vendo são na verdade o design original dos personagens. Eles eram pra ser assim, na beta eles eram desse jeito, mas depois a Valve mudou o modelo. Esse pôr do sol ficou bom. Contorno dos itens está desativado. Procure com atenção. Aqui você não tem aquele negocinho que fica brilhando em volta do item. Você tem que ficar olhando pro chão feito um maluco procurando. E spoiler, essa mudança vai ferrar com a minha vida mais pra frente, vocês vão ver. Agora aproveite o gameplay desse modpack. Você tem que admitir, é muito mais satisfatório dar tiro aqui do que no original, não é? Bom, aproveitar que o fogo tá queimando ali a passagem, vou aproveitar e vasculhar um pouco a região. E aqui vai uma dica caso você pretenda jogar nesse modpack. Vasculhe tudo, porque você vai precisar de itens pra continuar. E o jogo não vai te entregar nada de mão beijada. Agora que o fogo finalmente se apagou, eu posso continuar meu caminho. Se você já jogou nesse mapa, então você sabe muito bem o que vem aqui, não sabe? Por isso eu achei melhor limpar o nosso caminho dos infectados normais e também comecei a vasculhar a região à procura de itens, qualquer coisa que possa me dar uma vantagem. Mas chegou uma hora que não dá mais pra enrolar. Caramba, isso foi mais intenso do que era pra ser, viu? Infelizmente, o tanque conseguiu matar dois dos nossos companheiros, o Francis e o Bill, e isso é péssimo pra nossa run. Não só porque a gente agora tá em uma desvantagem numérica absurda, mas também por uma outra questão, uma outra mecânica que tem nesse mod. Mas eu vou explicar lá quando chegar a hora. Por hora, descansem em paz, Bill e Francis. Agora eu e o Lewis somos obrigados a continuar sem eles. Que inclusive, e diga-se de passagem, aqui nesse mod, diferente no jogo original, que depois de um tempo o sobrevivente poderia voltar se o time dele fosse salvar ele numa sala, aqui não tem isso não. Você morreu, vai ter que esperar até o próximo round começar. E isso é ruim porque aumenta o Pera aí. Vocês estão vendo isso?
Esses são os sons que a bruxa emite nesse modpack. E eu não sei vocês, mas eu não faço a menor ideia de onde que ela tá. Mas ela tá aqui. Então a gente vai ter que passar aqui com muita calma, porque a gente não faz ideia de onde que ela tá. E meu amigo, a bruxa aqui nesse mod faz um estrago, vocês não fazem ideia. Apesar de tudo, a gente conseguiu passar. Agora falta muito pouco para terminar essa fase. Tem um boomer por perto. E diferente do jogo original, aqui eles sabem muito bem como montar uma emboscada. E infelizmente parece que deu certo a emboscada, porque ele conseguiu pegar um de nós. Agora eu vou ser obrigado a jogar esse molotov aqui e desperdiçar um recurso valioso. Pausa. Eu quero que vocês observem as próximas cenas com muita atenção e tentem entender o que diabos aconteceu aqui. Eu não faço a menor ideia de onde que essa bruxa tava, e muito menos como eu consegui sobreviver a isso. Mas enfim, o importante é que deu certo, e agora é só rushar pra safe room. Aproveitando que estamos seguros aqui dentro, eu vou aproveitar esse momento para explicar algumas coisas. Durante a gameplay, você deve ter percebido que eu tava com muito menos munição, certo? Acontece que nesse mod, todas as armas receberam um nerf, o que faz com que elas tenham menos balas no pente e também menos balas na reserva. Mas não só isso, também o spawn de pilhas de munição diminuiu pra caramba, sendo praticamente impossível encontrar munição nova. Na verdade, é mais fácil você encontrar armas novas do que munição nova. Essas mudanças forçam você a pensar duas vezes antes de sair atirando. Mas, em compensação, agora as armas são muito mais fortes do que as do jogo base. Por exemplo, as escopetas, que nesse mod são absurdamente brutais. O som que elas fazem, as animações de recarregar e atirar, e sem contar o estrago que elas fazem, é muito bom, é muito bom. E isso se aplica a todas as armas. Elas receberam novas animações, novos modelos e novos sons. E também buffs, que deixam elas muito mais fortes. O que chega a ser engraçado, porque aqui você é incentivado a economizar munição, mas ao mesmo tempo você quer muito atirar nas coisas. Outra mudança que eu acho que você já deve ter percebido é o fato de que os infectados especiais estão bem diferentes do original. Agora eles têm novos modelos, novas animações e novos sons. Porém, a principal mudança foi na inteligência artificial
deles. Agora eles planejam emboscadas e só atacam você se eles tiverem certeza de que eles têm chance de vencer. Então, sempre que você for atacado por infectados especiais, apenas saiba que antes deles fazerem isso, eles planejaram entre si. Houve um pensamento e planejamento por detrás daquele ataque. Bom, pelo menos na maioria das vezes, né? Agora, eu queria falar de uma coisa antes da gente poder continuar. Lembra que eu tinha dito lá atrás que o fato do Bill e do Francis ter morrido ia impactar bastante mais pra frente? Acontece que nesse mod você tem um número certo de tentativas que você pode usar elas pra continuar jogando. Se eu não me engano, você começa com 2 ou 3 tentativas. E para cada derrota, uma tentativa é gasta. E o único jeito do contador de tentativas aumentar é caso todos os sobreviventes consigam chegar até o final. E bom, como você deve ter percebido, a gente não conseguiu fazer isso. Logo, não recebemos nenhum aumento no contador de tentativas. Mas enfim, chega de chorar pelo leite derramado. Hora de continuar. E bom, aqui não teve muito segredo, a gente só continuou andando e atirando, andando e atirando. Mas o estranho foi que o jogo continuou dando armas pra gente, o que é estranho, porque ele geralmente não faz isso e puta que pariu, é um tanque. Foi mais fácil do que eu pensei que seria. Após aquele pequeno susto, a gente continuou andando. E quanto mais a gente avançava, mais perto eu sabia que a gente estava ficando de uma parte que é conhecida por ser dificinho até. É uma parte que os sobreviventes precisam subir num monte de concreto, granizo, sei lá que é aquilo, e os corvos por algum motivo ficam assustados e saem voando. O que chama a atenção de uma horda gigantesca de zumbis. Mas como esse mod é conhecido por ser difícil, eu tenho certeza de que essa parte vai ser praticamente impossível ganhar. Então por isso eu gastei algum tempo explorando ao redor para ver se eu conseguia encontrar qualquer tipo de item que me desse algum tipo de vantagem. Mas no final, tudo deu certo, até porque eu consegui contornar a horda e pelo visto o resto do pessoal também conseguiu sobreviver. Mas infelizmente isso aconteceu no finalzinho da fase.
Do absoluto nada, uma Witch apareceu, e ela sozinha conseguiu derrotar todo o meu time. Isso significa que só temos um continue, ou seja, se a gente morrer agora, acabou. Pois bem, como eu não quero entediar você, forçando você a assistir de novo a mesma fase, eu resolvi apenas resumir o que aconteceu. E para ser honesto com você, o único highlight dessa partida, dessa segunda tentativa, foi que o tanque, aquele que apareceu lá no começo, voltou e ele conseguiu matar o Francis. E você já sabe o que isso significa, não sabe? Significa que, de novo, como nós não estamos com o time completo, quando a gente terminar a fase, a gente não vai ter continues. E também que dessa vez a bruxa não tava lá naquela parte. Então foi só atirar nos infectados normais e entrar na safe room de boa. Agora podemos ir para a terceira e última parte. Não preciso nem dizer que eu tava um pouco nervoso, não é mesmo? Até porque se a gente morresse aqui, acabou. Não tem mais como continuar. Essa é a nossa última vida. E pra piorar, esse era o finale da fase, que é conhecido por ser mais difícil que as outras partes. Então eu tava jogando com muita cautela. Só recapitulando pra quem não se lembra ou não sabe o que tem que fazer nessa parte aqui do Left 4 Dead. Vocês precisam ligar os geradores para que aquela ponte lá no meio se abaixe e que vocês consigam passar por ela depois. O problema é que eles estão desligados e que no caminho de um pro outro vai ter uma porrada de zumbi pra enfrentar. E também eles estão separados numa distância muito grande um do outro. Então temos muito trabalho pela frente. Por isso eu comecei a andar pelo mapa procurando por itens e também atirando nos infectados que eu via, pra limpar um pouco o caminho. Bom, depois de um tempo eu achei que a gente estava pronto e comecei a dar ligamento no primeiro gerador. E foi aí que o nosso primeiro tanque de muitos nessa parte da campanha finalmente apareceu. O tanque até que morreu facilmente, mas infelizmente logo após ele morrer uma horda veio em seguida. Pausa. Foi nessa parte aí que eu cometi um erro, pois eu tinha esquecido de que existiam outros geradores e que não era só aquele que eu liguei, então eu fiquei um
baita de um tempo ali atirando em tudo, sendo que eu tinha que ir lá ligar mais gerador e eu gastei tipo uns 15 minutos aí. Eu fui meio burro sim. Mas foi depois de um tempo que eu finalmente percebi que o motivo da ponte não tá se abaixando é porque ela precisa de mais 2 geradores para ligar. E eu tava gastando munição à toa ali. E novamente, quando eu liguei o novo gerador, uma outra horda e um outro tanque apareceram. No caminho pra ligar o terceiro gerador, essa desgraça desse boomer ficou fazendo barulho antes de ligar. Eu queria matar ele, e aí eu acabei dando um tiro na cabeça do Louis sem querer. Depois desse pequeno acidente, eu finalmente consegui ligar o terceiro gerador. E digamos que as coisas saíram do controle. E enquanto eu tava sendo ressuscitado, eu conseguia ouvir os passos do tanque se aproximando. Alerta de spoiler, esse tanque quase conseguiu arruinar minha run. Dá só uma olhada.
Esse tanque em específico me deu um pouco de susto, porque eu podia jurar que ele tinha matado o Lewis, ou seja, a gente tava em desvantagem numérica de novo. Por sorte, ele sobreviveu, e por algum motivo os bots ficavam saindo de perto de mim, ou seja, eles ficavam um alvo fácil para outros infectados e pro tanque também. Tanto que o Lewis quase morreu justamente por ele ter sido encurralado pelo tanque, além dele ter me dado um pancadão, que me deixou com muita pouca vida. E eu não preciso nem dizer que nesse mod o dano do tanque foi praticamente triplicado ao preciso. Ou seja, foi por muito pouco. Mas a gente não tinha tempo para isso, porque no momento que eu tava refletindo sobre o que tinha acabado de acontecer, a desgraça da ponte acabou de abaixar e tem um monte de zumbi vindo na nossa direção. Então a gente começou a correr. E finalmente, depois de ter quase morrido múltiplas vezes, eu consegui chegar no botão que faz a ponte se abaixar. Mas há um problema. Acontece que um dos geradores resolveu parar de funcionar justo nessa hora. E é agora que vem um dos momentos mais legais de todo o Left 4 Dead. Acontece que para continuar e chegar no final, um dos jogadores precisa se jogar da ponte e religar o gerador. Acontece que esse é um caminho sem volta, pois o jogo spawna 3 tanques para garantir que o seu time não vai conseguir sobreviver caso você fracasse. E no momento que você religar o gerador, não tem mais como você voltar, pois a ponte já vai estar muito alta e não vai ter como você subir de volta. O que? Você achou que uma campanha chamada O Sacrifício, com o subtexto de É o seu funeral, era só para efeito dramático? Não. De fato, você precisa realmente se sacrificar pela sobrevivência do seu time. E como esses bots aqui não têm inteligência suficiente para entender isso, é óbvio que é eu que vou ter que me sacrificar. E então é isso. Fiquem agora com a conclusão da nossa jornada. Não preciso nem dizer que esse modpack me impressionou e que eu vou continuar jogando ele. E se você também gostou do modpack, é bem fácil instalar ele. Tudo que você precisa ter é o Left 4 Dead 2 na sua Steam e você vai na workshop da Steam, você vai pesquisar por Nightmare Modpack na página de coleções e a partir dali é só você clicar em um botão, que é o se inscrever em todos, que automaticamente todos os mods do modpack vão estar instalados na sua máquina. E depois que você reabrir o Left 4 Dead ou reinstalar ele, pronto, você já vai poder jogar ele numa boa. Eu recomendo, é de fato uma experiência nova que estão trazendo pro Left 4 Dead, os fãs, e eu achei legal
legal, porque originalmente o Left 4 Dead era pra ser um jogo mais assustador e sério. E esse mod faz justamente isso, ele torna o seu Left 4 Dead naquilo que ele deveria ter sido desde o começo, que é um jogo mais voltado pro terror, mas que também tem um pouco de tiroteio, ação e explosões. E não entenda errado, eu não odeio o Left 4 Dead que a gente teve, é só que eu tô tão acostumado com o Left 4 Dead Vanilla que é sempre bom de vez em quando ver um mod que modifica totalmente a aparência e as mecânicas do Left 4 Dead, sabe? Mas modifica somente o suficiente pra deixar o modpack com cara de Left 4 Dead, não que modifica totalmente e transforma o Left 4 Dead em Call of Duty, sabe? Isso sem contar que, na minha opinião, esse modpack conseguiu fazer o que ele queria fazer, que é transformar o Left 4 Dead numa experiência mais de terror, de suspense. Eu gostei da execução, mas isso é o que eu acho. Eu quero saber o que vocês acham, porque eu andei lendo por aí na internet, nos comentários do modpack, e tem algumas pessoas falando que esse modpack é só hype, que na verdade não tem nada demais e que ele é meio ruim na verdade. Então, se você acha isso ou você não acha isso, comenta aí embaixo. E esse foi o modpack mais difícil e assustador do Left 4 Dead. Se você gostou do que viu, já sabe onde você pode me encontrar numa próxima. Até mais!